Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Agora a gente passa a entrar no quarto módulo do nosso curso, o módulo de automotivação. E a gente precisa falar hoje sobre estilos de motivação, entendendo que tem pessoas que se motivam de diferentes formas. É preciso entender que existem motivações que vêm de dentro de você, que são as motivações intrínsecas suas, que estão mais conectadas com seus propósitos, com seus valores e com seus próprios motivos pessoais. E motivações extrínsecas que vêm de fora, talvez uma cobrança de um chefe ou então uma premiação que você pode ganhar ao fazer determinado tipo de atividade. Entendendo isso, a gente parte para entender os estilos de motivação que existem. Existem 4 tendências, 4 estilos de motivação. E aí é sempre importante entender, aqui eu estou sempre falando de tendência, eu falei lá na aula sobre as 5 emoções básicas, sobre os estilos, né, de comportamento, de personalidade, quando você tende a mais uma personalidade ou outra, e aqui nos estilos de motivação, novamente, é uma tendência para a sua vida, não necessariamente uma sentença. E quando eu falo de tendência, é dizer o quê? Que provavelmente isso está lá no teu sistema 1, está no teu piloto automático, mas de maneira intencional, você tem a oportunidade de agir de maneira diferente em diferentes situações. E aí, retomando um pouco lá do conceito, no sistema 1 é onde moram os hábitos. E quando você toma alguma ação repetida por várias vezes, você pode construir aí um hábito diferente e agir de uma outra forma, agir de um estilo diferente, mesmo dentro da sua vida. Então, quais são esses estilos de motivação que a gente tem? Quais são essas tendências que a gente tem aqui? A gente tem um sustentador, ele atende às expectativas tanto externas, as motivações extrínsecas, quanto as internas. Então, ele atende às motivações de todo mundo. Se alguém pediu para ele alguma coisa, ele vai fazer. E se ele tem vontade de fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Ao mesmo tempo, a gente tem ali o condescendente, que atende às expectativas dos outros, às expectativas externas, mas que resiste às expectativas internas. Às vezes ele até quer fazer alguma coisa, mas ele prefere fazer, muitas vezes, o que o outro pede e negligenciar a si mesmo. A gente tem aí também um rebelde. Então, o rebelde, ele resiste às expectativas externas, então ele não faz o que os outros querem, ao mesmo tempo que ele resiste também às expectativas internas. Então, às vezes ele tem uma meta e um objetivo, mas ele tem um jeito lá dele de fazer as coisas, mas normalmente ele não atende suas expectativas também. E por último, a gente tem um questionador. Ele resiste às expectativas externas, então não adianta você pedir alguma coisa para ele que ele vai realmente questionar, que é o nome dele, né? O próprio estilo tem esse nome. Quais são as motivações do outro? E atende as expectativas internas, então eles são mais propícios a fazerem algo que é interessante para ele. E muitas vezes ele pega as expectativas externas e transforma-as em internas para que ele consiga funcionar bem. E existe estilo aqui certo ou errado? Não. É importante você entender como você funciona, como funcionam as suas tendências, para que você possa adaptar elas no seu dia a dia, certo? Vamos entrar agora em cada uma delas, começando pelo sustentador. Então, como eu falei, né, eles atendem tanto as expectativas externas quanto internas. O problema aqui muitas vezes é que ele se sente atolado por estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, tanto para ele quanto para os outros. Então, quando as expectativas não estão claras para ele, pode ser um problema, já que ele pode fazer coisas que são desnecessárias e gastar muita energia nisso, desperdiçar, né, no caso, né, fazendo coisas que não necessariamente são necessárias pro seu dia a dia. Tem dificuldade muitas vezes de infringir regras, então se o chefe pediu alguma coisa para ele, ele vai fazer. Por mais que seja realmente uma coisa ali inútil. Então é importante, você que é sustentador, você que se identifica como sustentador, fazer essa autoanálise, né? Tipo, isso faz sentido, não faz sentido? E de maneira intencional, muitas vezes questionar algumas coisas, né? Assumir um outro tipo de postura. E aí é importante entender que dentro desses 4 estilos, eu estou descrevendo ele aqui para vocês, mas vocês vão ter a oportunidade também de identificar qual o estilo de vocês através de um questionário que a gente vai colocar aqui também no anexo do nosso curso. Então dá uma olhadinha nos anexos que vai ter um teste aqui para você entender qual é o teu estilo. Segundo estilo condescendente. Inclusive é o meu estilo de ser. Então os condescendentes têm uma facilidade maior de atender às expectativas externas.
mas nós próprios. E aí eles não decepcionam os outros, os condescendentes, mas decepcionam a si mesmo. Então eles têm uma dificuldade de se automotivar. É justamente sobre esse bloco, né? Sobre o que a gente está falando. Mas se você tem uma dificuldade de se automotivar, se você é condescendente, qual é a grande dica que eu dou para você? Busca a companhia de mentores, de parceiros, pessoas que realmente vão fazer uma cobrança positiva ao teu lado. Então, é uma coisa que funcionou sempre muito bem para mim. Então, eu sempre tive mentores, eu sempre busquei fazer cursos de desenvolvimento humano, estar acompanhado por profissionais de desenvolvimento humano que iriam direcionar as minhas ações com que eu realmente depois eu pudesse lá realmente estar prestando contas. Então, procura um psicólogo, um mentor mesmo, talvez de carreira, mais conectado com a tua área, um coach, ou então faça um curso desse desenvolvimento humano que tem essa característica de uma duração um pouco mais longa, que você possa realmente estar prestando em contas. Com certeza isso vai fazer muita diferença na sua vida, certo? Questionador, então é esse grupo, né, que questiona todas as expectativas externas e atendem somente as internas. O que é que normalmente ele faz, né? Ele pega as expectativas externas, questiona se faz sentido ou não e traz para dentro de si. Então ele transforma expectativas externas e internas para que ele possa fazer sentido para ele. Para o questionador é necessário que muitas vezes exista um senso de propósito. Então, trabalhar, se dedicar a áreas que têm uma conexão realmente profunda com quem você é, com o que faz sentido para você, com o que o seu olho faz brilhar, funciona muito melhor, certo? A gente sabe que essa busca por propósito é um processo, inclusive a gente tem uma aula falando sobre isso, que vocês vão ver logo na seguida. Então, questionadores, busquem muito autoconhecimento, busquem muito propósito e busquem realizar atividades conectadas a isso. E por último, a gente tem o rebelde. Então, o rebelde ele resiste a todas as expectativas de todo mundo. Então, eles têm uma maneira própria ali de fazer as coisas. É um grupo que valoriza muito a autenticidade, a autodeterminação, e não tem nada muito estruturado para eles. O que é que funciona muito bem para rebelde? Competições. Então, são pessoas movidas a desafios. Então, trabalhar com rebeldes, processo de gamificação, ou então arranjar um amigo para competir em alguma coisa, funciona muito bem, muito bem. Então, você quer motivar um rebelde a dizer, eu duvido que você faça isso. Então, você já desafiou ele e ele já começa a partir para cima para executar e fazer realmente o que precisa ser feito. Então, novamente, não existe estilo certo ou errado, existe o seu estilo, é uma tendência, não é uma sentença. Trate isso como autoconhecimento e crie estratégias que funcionem melhor para você, no seu dia a dia, conseguir a motivação necessária para você atingir os seus sonhos, os seus objetivos. Lembrando que a gente tem um super teste também aqui em anexo que você pode estar fazendo, identificando qual é o teu estilo de motivação. E como eu falei, a gente vai falar sobre propósito na próxima aula. Então, até logo!